Então vamos continuar aí, pessoal, nossa disciplina. A gente parou na última aula, né? Ontem, na parte de geradores de estação independente. Fizemos um exercício. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre geradores em derivação, série, composto cumulativo e diferencial. Vamos ver quais são as diferenças e as suas características, né? Então vamos iniciar com o gerador composto, gerador CC em derivação. Nesta configuração, o enrolamento de campo é conectado em paralelo com o enrolamento de armadura. E desta forma, a estação do enrolamento de campo é produzida por toda ou quase toda a tensão de linha produzida entre as escovas da armadura. Então eu vou ter aqui agora uma característica, né, onde o meu campo vai estar em série, em derivação, com o meu com a minha tensão de armadura. Ele vai estar aqui em paralelo, né? A mesma configuração do motor em derivação, só que o fluxo de potência agora é invertido, né? Em virtude que a gente vai estar trabalhando com a máquina como um gerador, né? Ou seja, uma força aplicada no eixo dessa máquina no sentido da velocidade, né? No sentido do movimento. Então eu vou estar operando como gerador. Esse tipo de gerador tem uma vantagem evidente sobre o gerador CC de estação independente, porque não há necessidade de uma fonte de alimentação externa para o circuito de campo. Então eu não preciso ficar excitando o meu rotor, né? O meu induzido, com uma bateria, uma fonte de alimentação externa. A minha corrente A, né, minha corrente de armadura, é igual à minha corrente IF, que é a corrente que vem aqui para o campo, mais a corrente que vai para a linha, né? A minha corrente de armadura vai ser a soma da corrente de linha, é a corrente do campo. O meu VT, minha tensão de terminal, vai ser igual à minha tensão interna da máquina, menos a queda de tensão, né, na armadura. Aí eu questiono vocês aqui, quero fazer um questionamento. Como é que essa máquina vai ter excitação, né, se ela depende dessa corrente A? Eu só vou ter corrente A aqui se eu tiver tensão induzida interna. Eu só vou ter tensão induzida interna se eu tiver campo. E para mim ter campo, eu tenho que ter uma corrente A. Mas da onde que eu vou ter um campo? Como é que essa máquina aqui vai funcionar se eu não tenho um campo aqui, né? Se eu não tenho uma corrente IA inicial alimentando meu campo? Quem é que me mata essa charada aí? Deu para entender a pergunta? Ou querem que eu repita? Deu para entender qual que é o problema? Deu para entender o problema, agora a solução não sei. Messias, Eduardo? O meu problema, O Messias sabe. o meu problema aqui é o seguinte. O Ivan já entendeu, né? Mas só repetindo. O meu problema é que eu preciso de uma corrente A, né? Para que uma parte dessa corrente A venha para o meu campo, aqui para meus enrolamentos de campo, para que esses enrolamentos de campo gerem um fluxo e esse fluxo aqui excite minha máquina, né? Só que eu só vou ter uma corrente IA se eu tiver uma tensão interna aqui, né? Se eu tiver uma tensão interna, e essa tensão interna só é gerada se eu tenho um fluxo. Então o Eduardo falou que o Messias pode responder. Messias, está com a palavra. Tem que embalar o motor de algum jeito, né? Mecanicamente. O que acontece aqui, pessoal,
é que o meu enrolamento de campo, ele fica com magnetismo residual. Aí esse magnetismo residual, né? Ou seja, eu vou ter um fluxo aqui pequeno, né? Vai induzir aqui nessa minha máquina aqui uma pequena tensão, né? Bem baixa, próximo da tensão de operação, mas induz uma pequena tensão, na ordem de 2 volts, mais ou menos. Só que já é suficiente para que eu comece a embalar, né? Que nem disse o Ivan. Na medida que o meu eixo vai girando, essa minha tensão aqui vai aumentando, aí essa corrente aumenta o meu fluxo, e assim vai crescendo o valor de A, né? Na medida que a máquina vai pegando mais velocidade, né? Vai aumentando a minha tensão de armadura. Se aumenta a minha tensão de armadura, vai aumentar o meu IA. Se aumenta o meu IA, aumenta o meu campo. Então, eu tenho a partida, né, do gerador dessa forma. Através, né, inicialmente, do magnetismo residual que fica aqui, né? Caso esse enrolamento aqui não tiver um magnetismo residual, é necessário desconectar esse circuito e aplicar uma tensão CC, né, para que se gere aqui um magnetismo residual. Aí eu vou aplicar essa tensão CC externa aqui, vou conectar novamente no meu sistema e aí eu vou tentar partir meu motor. O meu gerador, desculpa. Esse é o detalhe, né, que se tem em geradores de derivação. Não é necessário ter uma fonte de alimentação externa, porém requer, né, um magnetismo residual aqui para que essa máquina comece a operar. Então, geração inicial da tensão em gerador CC em derivação. Como é possível o enrolamento de armadura fornecer uma tensão para alimentar o enrolamento de campo se o primeiro necessita do segundo como fonte de força magnetomotriz? Então, foi o que eu acabei de levantar aí com vocês. A resposta reside na capacidade do material ferromagnético de reter uma determinada densidade de fluxo residual. Este magnetismo residual é o responsável por gerar uma pequena tensão nos terminais de saída do gerador, né? Essa tensão irá realimentar o enrolamento de campo, aumentando desta maneira o fluxo por polo necessário para que o gerador atinja a tensão de saída nominal em seus terminais de saída. Este processo é conhecido como autoexcitação do gerador de corrente contínua. Então, esse processo aí de ter um magnetismo residual aqui, induzir uma tensão pequena e essa corrente ir crescendo aos poucos, né? Gerando um campo maior, mais elevado, e a minha tensão induzida vai aumentar um pouco mais. Esse processo aí inicial é chamado de autoexcitação. Na prática, né, lá em laboratório de conversão, a gente vai ver isso aqui funcionando. Muitas vezes vai se perder esse magnetismo residual e vai ser necessário aplicar uma fonte externa, né, nos enrolamentos do campo para gerar um magnetismo residual. Certo? Então, esse processo de autoexcitação ou escorvamento, ele funciona mais ou menos dessa maneira aqui, né? Eu vou ter o meu EA, que vai ser pequenininho, né? Em virtude que eu vou ter um magnetismo residual, porém vai ser um valor diferente de zero, meu EA. Esse meu EA vai gerar uma corrente de armadura, uma corrente IA. E na medida que a minha velocidade aumenta, o meu EA vai aumentar. O meu EA aumentando, aumenta a minha tensão de terminal, né? Que vai aumentar a minha corrente de campo. Aumentando a minha corrente de campo, o meu EA aumenta, né? Mais ainda, porque depende do φ, né? A minha corrente de campo vai aumentar o φ, o meu fluxo, né? Aumentando o meu fluxo, ela vai estar incidindo, então, no meu EA. Os degraus foram desenhados para tornar óbvia a realimentação positiva entre a tensão interna do gerador e sua corrente de campo.
Em um gerador real, a tensão inicial não é produzida em degraus discretos. Em vez disso, EA e F aumentam simultaneamente até que as condições de regime permanente sejam atingidas. Então aqui, né, para tentar explicar o efeito, é feito aqui um degrau, né, onde quando eu tenho um acréscimo do meu IF, eu vou ter um acréscimo do meu EA, e assim por diante. Né? Um acréscimo do meu IF, eu vou ter um acréscimo do meu EA. Até que eu chegue em regime permanente, né? Que é esse ponto aqui. Essa reta aqui é a reta do meu resistor de campo. Então, meu resistor de campo vai estar limitando o meu fluxo. E a minha tensão a vazio, né? Minha tensão de terminal a vazio vai ser aonde a minha reta de magnetização EA corta essa reta aqui, né? RF, que é igual a VT sobre F. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter a minha tensão de terminal a vazio. Alguns fatores, né, podem impedir a autoexcitação do gerador. O primeiro fator, que a gente já comentou, é a ausência de fluxo magnético residual no gerador. Então, eu não vou ter fluxo magnético. Vai fazer com que o meu EA vai ser igual a zero. Eu não vou ter corrente IA. E essa corrente IA não vai conseguir aumentar a minha corrente IF, né? Não vai conseguir gerar o meu fluxo de campo. Circuito de campo aberto. Então, se eu tiver o meu circuito aberto por algum motivo, né, desconhecido, eu também não vou ter campo. Se eu não tiver campo, eu não tenho corrente. Eu não tenho tensão de armadura. Pode ter ocorrido uma inversão do sentido de rotação do gerador. Então, se eu tiver uma inversão do sentido de rotação do gerador, esse efeito, né, essa inversão do sentido, vai desmagnetizar o meu campo e vai ser necessário também inserir uma fonte externa, aplicar uma tensão CC, né, abrir primeiro o circuito de campo, uma vez aberto o circuito de campo, aplicar uma tensão CC para que eu tenha um magnetismo residual ali no meu campo. Uma resistência de campo muito elevada. Então, se eu tiver uma resistência de campo muito elevada, a corrente que vai circular no meu enrolamento de campo vai ser pequena demais, onde o meu fluxo não vai ser suficiente para excitar a minha máquina, né? Para que a minha tensão EA possa subir, né? E gerar uma corrente que vai aumentar esse fluxo. Ou seja, que eu tenho um degrau, no caso. Eu preciso ter uma resistência RF. Existe um valor máximo, ou um valor crítico de resistência RF, que ela não pode ultrapassar um certo valor, senão eu não vou ter uma magnetização da minha máquina. Esse valor desse meu RF, ele vai ser aonde vai ser bem em cima da minha curva de magnetização. Esse R2 aqui, ele tá bem, o meu R2 é o meu resistor, né, crítico. Se eu tiver qualquer resistência para o lado de cá da minha curva de magnetização, aqui eu tenho a curva de magnetização, né, bem aqui. Ela tá bem em cima da minha reta R2. Bem aqui está a minha curva de magnetização. Tá? Aqui é a curva do meu EA. Então, a minha resistência de campo, ela não pode ser maior, né? Que a minha curva de magnetização. No caso, se eu tiver um R3 aqui, se o valor do meu resistor RF for igual a R3, essa máquina aqui não vai ser excitada. O último problema, né, para mim ter essa autoexcitação é se a velocidade de rotação do gerador shunt também pode influenciar sua autoexcitação. Então, a velocidade dele, né, se eu não tiver uma velocidade adequada, pode ser que essa máquina não consiga se autoexcitar, né? Então, eu tenho que ter uma velocidade adequada para ter uma autoexcitação. Aqui eu posso ver essa relação, né, desse último problema aqui.
eu vejo aqui nesse gráfico aqui. Onde se eu tiver uma velocidade muito baixa, né, de rotação, eu não vou conseguir excitar essa máquina a valores que possam incrementar a minha corrente IA de tal maneira que a parcela que vai para o meu campo, para os meus enrolamentos de campo, possam crescer suficientemente para gerar esse ciclo aí, né, esse degrau, esse escorvamento até o valor, né, da tensão interna da máquina nominal. Aí eu vou ter minha tensão terminal vazio nominal, né? Então são esses problemas que podem ocorrer, né, para que não haja essa autoexcitação. Então esse tipo de gerador tem essa característica aí de autoexcitação, né? E muitas vezes gera problema, né? Tá tudo certo, tá tudo conectado da maneira que tem que ser, e o gerador não parte, né? Ele não atinge a tensão terminal, e isso ocorre por esses motivos aqui, né? Por um desses motivos aqui. Característica terminal do gerador shunt. A característica terminal do gerador shunt é influenciada pela tensão de terminal, que é a mesma tensão usada na alimentação do campo. À medida que a carga consome mais corrente IL, a corrente de armadura do gerador IA também aumenta. O efeito da reação de armadura e a queda de tensão em RA e A reduzem a tensão de terminal VT do gerador. A diminuição da tensão terminal VT, por sua vez, enfraquece o fluxo da máquina devido à redução de IF. Então aqui eu vou ter o efeito da reação de armadura refletida na minha tensão de terminal, né? No gerador do motor a gente tinha os efeitos do enfraquecimento de fluxo, né, proveniente da reação de armadura, refletida onde? Na velocidade e na corrente. E no torque, né? À medida que eu vou tendo enfraquecimento de fluxo, meu torque vai aumentar, né? Vai tender a aumentar. A minha corrente IA também vai aumentar. E a minha velocidade vai disparar, né? Então aqui a gente vai ter um processo inverso, né? A minha tensão de terminal vai cair. A minha corrente IA vai aumentar. E a minha corrente de linha vai aumentar também. Quando eu tiver um enfraquecimento de fluxo, né? Que tipo de enrolamento eu posso colocar na máquina para mim não ter enfraquecimento de campo, enfraquecimento de fluxo? Falei na aula ontem de novo, hein, pessoal? Que tipo de enrolamento que eu insiro na máquina, enrolamentos extras, dá para se dizer assim, que corrigem o meu enfraquecimento de fluxo, que é um dos efeitos da minha reação de armadura. Rolamento e compensação. Ah, isso aí, cara, isso aí, ó. Isso aí. Perfeito. Controle da tensão de um gerador CC em derivação. Como um gerador de excitação independente, há dois modos para controlar a tensão de um gerador CC em derivação. Alterar a velocidade do eixo ômega-m do gerador, alterar a resistência de campo do gerador, variando assim a corrente de campo. Então a variação da resistência de campo é o método principal usado para controlar a tensão de terminal dos geradores em derivação reais. Se a resistência de campo RF for diminuída, então a corrente de campo IF vai subir, né? Por causa que meu RF vai cair. Quando o IF aumenta, o fluxo da máquina FI também sobe, fazendo a tensão interna gerada EA aumentar. O incremento em EA faz com que a tensão de terminal do gerador também aumente. Então aqui eu vou ter as duas maneiras idênticas ao gerador de excitação independente, alterar a velocidade. Só que o mais usual, né, é eu alterar a resistência de campo, em virtude que os geradores usualmente não possuem, né, uma alta gama de valores de velocidade. Eles normalmente operam numa velocidade constante, né? E
que se tem é um controle de velocidade através da resistência de campo, certo? Análise não linear do gerador CC em derivação. A análise de um gerador CC em derivação é mais complexa do que a análise de um gerador de estação independente, porque a corrente de campo da máquina depende diretamente da própria tensão de saída da máquina. Então aqui eu vou ter uma tensão de terminal, né, diferente quando eu tiver carga, né? No momento que eu tiver carga, eu vou ter uma queda na minha tensão interna gerada, e eu posso calcular essa minha tensão interna gerada. Tá, a vazio eu vou ter o quê? Eu vou ter que o meu gerador vai realizar uma alta estação, né? Até chegar em qual valor? Até chegar nesse ponto aqui. Aqui ele vai estar operando a vazio. Quando tiver uma carga conectada nesse gerador, eu vou ter uma queda de tensão IA-RA. Qual vai ser a minha tensão de terminal? A vazio eu vou ter que a minha tensão de terminal é igual ao EA, né? A minha tensão de terminal a vazio é exatamente igual à minha tensão interna da máquina. Igual ao motor, né? Quando está operando a vazio, a minha tensão de terminal, a minha tensão EA é igual à tensão de terminal. Então, quando eu tenho uma queda de tensão aqui, o que eu tenho que fazer? Como é que eu posso calcular qual vai ser a minha tensão de carga? Opa, desculpa, qual vai ser a minha tensão de terminal? A minha tensão de terminal, ela vai ser esse valor, né? Eu vou ter um valor aqui em volts da minha queda de IA. Eu vou ter que encaixar esse valor aqui dentro desse gráfico, né? Só vai ter dois lugares, né, onde eu posso encaixar essa queda de tensão. Vai ser nessa parte aqui do gráfico ou nessa parte aqui do gráfico, né? Digamos que eu tenho aqui um incremento, um decremento aqui em volts, né, que me dê da minha tensão a vazio, da minha tensão a vazio, da minha tensão de sobrecarga, me deu uma distância assim, por exemplo. Então, aonde no gráfico eu consegui encaixar essa queda aqui, né? Aí, na parte onde toca na reta, VT versus IF, né? Eu vou ter a minha tensão sobrecarga. Deu para entender, pessoal? Eu vou ter que a minha tensão de carga vai ser nesse ponto aqui, né? Vou ter minha tensão de carga. E a minha tensão interna da máquina vai estar aqui. Nesse ponto aqui eu vou ter o meu EA. Aqui vai ter o meu EA. VT igual a EA menos IA-RA, né? Então o meu EA é maior que o meu VT. Então o meu EA vai estar aqui, né? Eu vou escolher sempre, né, a posição que encaixa mais próxima do ponto de operação a vazio. Porque eu posso encaixar essa queda aqui, né, nessa parte aqui ou nessa parte aqui, né? Onde me daria uma tensão de terminal aqui, né? Opa, deixa eu apagar aqui. Por exemplo, se eu encaixar essa queda de tensão IARA aqui, por exemplo, eu vou ter que o meu EA seria aqui, né? Seria aqui meu EA, e minha tensão de terminal seria aqui. Mas a orientação é que a gente encaixe essa queda de tensão na parte aqui, né, mais próxima do ponto de operação a vazio.
Vocês conseguiram entender isso aqui? Isso aqui eu vou ter que fazer quando eu tiver com carga. Não estamos nem falando aqui ainda de reação de armadura. Simplesmente falando de conectar uma carga num gerador CC em derivação. Também saber qual que é a minha tensão de terminal, eu vou ter que jogar esse valor de IARA aqui, né? Para mim encaixar, no caso, onde encaixar perfeitamente essa diferença aqui de tensão. O ponto superior vai ser o meu EA e o ponto que toca a curva, que toca a reta, né, vai ser a minha tensão de carga. Tensão de terminal com carga. Certo, pessoal? Deu para entender isso aí? Então, vamos lá. Agora aqui fica um pouquinho mais complexo. Análise não linear do gerador CC em derivação quando tiver reação de armadura presente em um gerador CC em derivação. Esse processo irá se tornar um pouco mais complicado. A reação de armadura produz uma força magnetomotriz desmagnetizante no gerador, ao mesmo tempo que ocorre uma queda IARA na máquina. Então, como saber qual vai ser a minha tensão interna gerada e como saber qual vai ser a minha tensão de terminal com carga? Então, eu vou ter que encaixar aqui, né, um triângulo aqui dentro, agora, onde essa parte aqui vai ser minha queda IARA e essa parte aqui vai ser a minha força magnetomotriz desmagnetizante. Então, onde esse triângulo encaixar perfeitamente, né, onde ele tocar a parte de cima, onde ele tocar a curva aqui magnetizante do meu EA e tocar ao mesmo tempo a reta VT versus EF, né? Eu vou ter que no ponto superior aqui eu vou ter a minha tensão interna com carga e no ponto inferior do triângulo, nesse ponto aqui, né, eu vou ter a minha tensão de terminal com carga. Tá? Então só a análise é um pouco mais complexa, não tem como tirar esses valores senão do gráfico. Tem que ter um gráfico para poder gerar, para poder calcular esse EA aí, né, com carga. Eu não posso fazer uma relação direta aí. Mesmo que eu não tenha a reação de armadura, né, no caso aqui no caso, mesmo eu não tendo reação de armadura, eu não posso calcular o meu EA simplesmente fazendo uma proporção, né? Eu não posso calcular diretamente. Eu vou ter que recorrer à tabela. Então, é qualquer valor, né? Qualquer valor de carga, independentemente se eu tenho ou não reação de armadura, eu vou ter que vir para a tabela. Vou fazer um exemplo. Professor, Oi? só no último gráfico ali, a corrente de campo, qual que seria? Tá, a minha corrente de campo está aqui, né? Esse aqui é um gráfico EA-VT versus IF. Aqui eu vou ter a minha resistência, RF, né? VT sobre IF. Eu vou ter aqui a minha curva de magnetização, né? A minha curva do meu EA. Então, aonde eu tiver aqui a minha queda de tensão, eu vou jogar para baixo aqui, né? Eu vou criar primeiramente um triângulo que vai ter as dimensões nesta aresta aqui da minha queda de tensão e nesta aresta aqui da minha força magnetomotriz desmagnetizante. Convertida para a corrente equivalente de campo. Então a gente vai ter que fazer uma conversão no cálculo, né? Para poder ter essa força magnetomotriz convertida para a corrente equivalente de campo, porque isso aqui está em IF, né? Então eu tenho que saber quanto que essa força magnetomotriz representa em IF aqui. E aí aonde esse gráfico aqui, né, onde esse triângulo aqui encaixar perfeitamente nessa curva aqui, né, nesse espaço aqui entre a curva magnetizante e a reta do meu VT versus IF, né, a reta da minha resistência de campo, eu vou ter
na parte inferior a minha tensão de carga, a minha tensão de terminal de carga, e nesse ponto superior aqui a minha tensão interna da máquina sobre carga, meu EA. Então aqui, né, essa parte aqui, essa parcela aqui é a força magnetomotriz, só que corrente de campo, né, convertida para corrente de campo, para mim poder jogar no gráfico aqui e saber. Tranquilo, Messias? Tranquilo, foi o Ivan, professor. Ah, foi o Ivan? Pois é, a corrente de campo tá aqui. Essa aqui é a minha corrente de campo. Beleza. Então vamos lá. Aqui é exemplo 3, né? Como eu estou seguindo as aulas, a parte de gerador aqui tá tudo junto. Então vamos começar então fazendo um exemplo de gerador shunt ou derivação, né? Um gerador em derivação shunt, 250 volts, 150 kW, possui uma resistência de campo de 50 ohms e uma resistência de armadura de 0,05 ohms. Calcule a corrente de plena carga. Então primeiro vamos fazer aqui o nosso gerador. Então aqui vai ser o nosso gerador. Aqui a gente tem o nosso EA. Aqui a gente tem o nosso RA. Aqui a gente tem o nosso RF. E aqui a gente tem o nosso LF. E aqui é a tensão de terminal. A corrente de plena carga. Ele quer saber primeiro. Então a corrente de plena carga vai ser o meu IL aqui. Que é igual a minha potência. Dividido pela minha tensão, né? Vai ser igual aos meus 55. Não, aqui é 150. 150 aqui. Eu tô botando 55. Que não é esse aqui, não. Pera aí. A corrente plena carga vai ser os meus 150. Dividido por 250 volts. Isso aqui vai dar quanto? Dá 600 amperes, né? B. Minha corrente de campo. Meu IF. Vai ser igual ao quê? A minha tensão de terminal, né?
sobre minha resistência de campo. Vai ser igual a 250 dividido por 50. Igual a 5 amperes. Minha corrente de armadura vai ser igual a IA que é igual a IL mais IF que é igual a 5 amperes mais 600 amperes que é igual a 605 amperes. A tensão gerada na situação de plena carga. O meu EA vai ser igual a 250 mais, vou botar aqui, ó, meu EA igual a VT mais RA IA, que é igual a 250 volts mais 605 vezes 0,05, que vai ser igual a 280,25 volts. Certo, pessoal? Bem tranquilo isso aqui. Podemos prosseguir aqui, pessoal? Sim. Bora. Então, um gerador com estação de campo série. Um gerador CC série é um gerador cujo campo está ligado em série com sua armadura. Como a corrente de armadura é muito maior do que a de um campo em derivação, o campo em série de um gerador desse tipo terá apenas poucas espiras de fio, sendo que o fio usado será muito mais espesso do que o fio de um campo em derivação. Então aqui eu vou ter, né, semelhante ao motor CC, só que nesse caso eu vou ter como gerador, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter as minhas bobinas de campo em série com o quê? Com a minha armadura. Então a minha corrente IA da armadura vai ser igual à minha corrente do enrolamento série, vai ser igual à minha corrente de linha. A minha tensão de terminal vai ser igual a EA menos IA, RA mais RS. Então, quais são as características do terminal do gerador CC série? A característica terminal do gerador série é influenciada pela corrente de carga, que é a mesma corrente de campo. A vazio, entretanto, não há corrente de campo, de modo que VT reduz-se a um nível bem baixo dado pelo fluxo residual presente na máquina. Então, a vazio, o que vai acontecer? Eu não vou ter corrente, né, de campo, né, porque eu não tenho IA. Então eu vou ter uma tensão de terminal bem baixa, né? À medida que a carga cresce, a corrente de campo sobe, de modo que a IA eleva-se rapidamente. Depois de um tempo, a máquina aproxima-se. Depois de um tempo, a máquina aproxima-se da saturação e a IA torna-se quase constante. Nesse ponto, a queda resistiva passa a ser o efeito predominante e VT começa a cair. Então esse motor aqui, eu não posso partir ele a vazio.
Por que não? Eu não posso partir esse motor a vazio? Por que eu tenho que ter carga? Eu acho que é em relação ao baixo nível do fluxo residual, pode aumentar muito a velocidade. Eu vou ter um baixo nível, né? É por aí o caminho. Eu vou ter um baixo nível de fluxo residual. E se eu partir com carga, eu vou ter uma corrente bem elevada, já com baixo nível de fluxo residual, o que vai gerar um aumento muito rápido, um incremento muito rápido, muito elevado da minha corrente de campo, gerando ali uma tensão interna da máquina, né? Se elevando muito bruscamente, eu vou ter uma corrente muito elevada de partida. Se eu partir essa máquina a vazio. Em virtude que toda a minha corrente de campo ela é proveniente da corrente de armadura. Então, se eu partir ela com carga, eu vou ter uma corrente muito elevada. Por isso que eu não posso partir esse motor aqui a vazio. EA diminui devido à reação da armadura e devido a quedas de tensão proporcionais a IL. Aplicações limitadas e especializadas, nas quais a característica de queda acentuada de tensão do dispositivo pode ser explorada. Gerador de corrente constante. Exemplo, soldagem a arco. Então, eu vou ter uma queda bem grande, né? Em relação à reação da armadura. Por quê? Porque todo o meu fluxo ele vem da minha corrente A. Então ela vai a minha reação da armadura vai gerar uma corrente contrária diretamente na minha corrente IA, né? Porque a minha corrente IA agora é igual à minha corrente IF. E a reação da armadura causa uma diminuição da minha corrente IF, né? Porque causa um enfraquecimento de fluxo. Então, vai se opor à minha corrente A, reduzindo o quê? Reduzindo a minha velocidade. Se reduz a minha velocidade, vai reduzir a minha tensão interna da máquina. E se reduz a minha tensão interna da máquina, eu vou ter uma queda brusca na minha tensão de terminal. Então, o problema aqui é que eu vou ter os meus enrolamentos de campo em série com a minha corrente de armadura. E se eu tiver reação de armadura, isso vai ser muito prejudicial, né? Essa configuração. Em virtude que o reflexo da minha reação de armadura vai se fazer presente na minha corrente A, né? Eu vou ter que a minha reação de armadura vai influenciar diretamente, não indiretamente, né? Antes, quando eu tinha em derivação ou com excitação independente, a minha reação de armadura ela influenciava a minha corrente A através de uma diminuição do meu fluxo, né? Pode-se dizer uma diminuição de 5 a 10% do meu fluxo, que fazia, sim, reduzir o meu EA, que reduzia a minha corrente A. Agora não, eu vou ter uma oposição direta na minha corrente A, né? Ela vai cair muito bruscamente, e essa queda brusca da minha corrente A vai fazer com que a minha máquina perca a velocidade. Vai se opor, né? Eu vou ter uma oposição
a força aplicada no eixo. Essa oposição vai fazer com que a minha máquina perca velocidade e a minha tensão de terminal baixa, né? Fique mais baixa. Vamos fazer um exemplo também. Eu não copiei para cá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu copiar aqui. Tá aqui já. Um gerador CLCC 10 kW, 250 volts, tem uma queda de tensão nas escovas de 2 volts, uma resistência do circuito de armadura de 0,1 ohms e uma resistência de campo série de 0,05 ohms. Quando entrega a corrente nominal na velocidade nominal, calcule a corrente de armadura. Então, para nós calcular aqui, vamos fazer nosso desenho também. Aqui eu vou ter ainda então aqui eu vou ter meu RA, meu RS, meu LS. Beleza? Vamos reduzir isso aqui um pouco. Então, calcular a corrente de armadura. Corrente de armadura, eu vou calcular como? Minha corrente de armadura é minha corrente S, que é igual a minha corrente de campo, que é igual a minha corrente de linha, né? Então, meu IS vai ser igual a potência total dividido aqui meu IL, né? Meu IL vai ser a potência total dividido pela tensão, que vai ser igual a 10 kW dividido por 250 volts. Vai ser igual a 40 amperes, que é igual a corrente IA que eu quero. A B, a tensão gerada na armadura. E a tensão gerada na armadura é igual a VT mais IA vezes RA mais RS. Então, o meu EA vai ser igual a 250 volts mais 40 amperes, 0,1 mais 0,05 RA e RS. Vai dar quanto isso aqui? Dá 258 volts.
Eu acho que ele tá tranquilo, né, pessoal? Tá tranquilo, pessoal? Deu pra pegar aí? Tá tranquilo, tá? Só é, acho que é 256. 256. Ah, isso aí. Gerador com estação de campo composto. A estação de campo é produzida por uma combinação dos dois tipos de enrolamentos discutidos anteriormente. Possibilita contornar os problemas devido à queda de tensão na resistência da armadura, né? A bobina adicional conectada em série pode fornecer força magnetomotriz adicional para aumentar ou diminuir o fluxo por polo de acordo com a necessidade. Os pontos ou marcas que aparecem nas duas bobinas de campo têm o mesmo significado que os pontos em um transformador. A corrente que entra pela extremidade com um ponto da bobina produz uma força magnetomotriz positiva. Então a minha corrente IA vai ser igual a IL mais IF. O meu VT vai ser igual a EA menos IA RA mais RS. Meu IF vai ser igual a tensão de terminal dividido pela minha resistência de campo. A minha força líquida vai ser igual a NFF mais NSE IA. As espiras desse aqui, né? Opa. Menos a força magnetomotriz da reação da armadura. Então, a minha NFF, o meu campo, também pode ser igual a NFF mais NS. Aqui, no caso, se eu quero saber qual que é a minha força de reação de armadura em relação à minha corrente F, né? Eu quero calcular meu IF', vou me colocar na minha tabela. O meu IF asterisco, né? Desculpa. Eu preciso saber minha força magnetomotriz convertida em IF. Tranquilo? Então eu vou ter gerador com estação de campo composto. E vou ter o gerador de campo derivativo, né? Eu posso ter essa derivação curta ou longa, igual motores, né? E pode aparecer aqui um resistor em paralelo aqui, RD, para fazer ajuste, né? Da influência aqui da minha corrente de armadura no fluxo em série. Então aqui eu aumento ou diminuo a influência da corrente A, gerando um fluxo extra em série, né? Eu posso fazer um ajuste aí fino. E ele vai ter a vantagem que pode partir a vazio ou com carga, né? Eu não vou ter mais essa dificuldade aí de estar partindo sempre com carga. Porque senão eu vou ter uma corrente muito elevada de partida, né? Se eu partir com ele a vazio. Beleza? Então eu vou ter o composto cumulativo e o composto diferencial, né? Analogamente a motores, um gerador CC composto cumulativo é um gerador CC que tem os campos em série e em derivação conectados de tal forma, né? Os enrolamentos estão de tal forma que as forças magnetomotrizes dos dois se somam, né? Adicionam-se.
Então, a minha força líquida vai ser NFF mais NSEA, né? E no derivativo eu vou ter que essa parcela aqui vai ser menos. Característica terminal do gerador CC composto, cumulativo. Deve-se analisar os efeitos simultâneos que ocorrem dentro da máquina quando se aumenta a carga, né? Quando eu aumento o meu IL, vai aumentar a minha corrente de armadura. Eu vou ter uma queda de tensão, então, IA, RA mais RS. O que tende a diminuir a minha tensão VT. A força magnetomotriz do campo série aumenta, então vai aumentar minha força líquida, né? Aumentando a força líquida, eu vou aumentar meu fluxo. Aumentando meu fluxo, eu vou aumentar meu EA, o que tende a aumentar a tensão terminal VT. Então eu vou ter uma compensação agora. Não vou ter tanta queda em virtude da minha queda de tensão IA, RA mais RS. E vou ter uma pequena conversão ali, né? uma pequena correção também em relação à minha queda de tensão de terminal em virtude da minha reação de armadura. E esse efeito, né, vai depender, né, do número de espiras do campo série. Quanto mais espiras eu tiver, maior vai ser a compensação, né? Dado uma corrente de campo aqui, uma corrente de linha, eu vou ter uma compensação maior aqui, né? Se o meu resistor do campo série for maior. Esse resistor aqui. Esse resistor aqui. Ou esse aqui. A gente pode ter uma comparação com o gerador em derivação, né? A tensão de terminal fica mais baixa, né, do que qualquer ajuste aqui que eu possa fazer no meu resistor. Ainda assim vai ser melhor que o gerador em derivação, né? Vou ter uma tensão de terminal mais elevada. E o meu gerador composto diferencial, eu vou ter que a disposição dos enrolamentos ali, né, vão se subtrair a força magnetomotriz do campo e do enrolamento série vão se subtrair, né? Então eu vou ter aqui uma contribuição negativa. Analogamente a motores compostos diferenciais. Então a característica terminal do gerador CC composto diferencial deve-se analisar os efeitos simultâneos que ocorrem dentro da máquina quando se aumenta a carga IL. Eu vou aumentar a minha corrente A. Queda de tensão IA, RA mais RS. Aumenta, né? A queda vai aumentar, porque tende a diminuir a minha tensão de terminal VT. A força magnetomotriz do campo série aumenta, o que faz com que a minha força líquida diminui, né? Por que vai diminuir? Porque eu estou subtraindo aqui agora. Se diminuir, essa força líquida vai diminuir o meu fluxo e vai diminuir a minha tensão EA, o que por sua vez diminui a tensão terminal VT, né? Então eu vou ter esse comportamento aqui, né, péssimo se eu tiver o meu gerador composto diferencial. Eu vou fazer um último exemplo aí de gerador composto. Um gerador CC composto cumulativo de 120 volts e 50 amperes tem as seguintes características: RA mais RS 0,21 ohms, RF de 20 ohms, R ajuste de 0 a 30 ohms, ajustada em 10 ohms. Então aqui o meu R ajuste está em 10 ohms. Um NF 1000 espiras, NSE
né, minhas espiras do meu rolamento CL 25 e uma velocidade de rotação 1800. Então essa curva aqui foi tirada para a velocidade de 1800 RPM, né? E a máquina tem a curva de magnetização na figura ao lado, né, P87. Seu circuito equivalente está mostrado na figura P810. Então aqui o circuito equivalente é esse aqui. Opa, aqui desculpa, pessoal. Aqui é resistor também. Ah, vou ter que pagar tudo isso. Tá assim, né? Isso aí. Aqui é o meu LF. E aqui eu vou ter minha... Eu não vou colocar aqui em cima. Eu vou primeiro reduzir, senão... E aqui eu vou ter o meu IA. Então o que ele quer saber... Se o gerador estiver operando a vazio, qual será a sua tensão de terminal? Então, A. Se ele estiver operando a vazio. Para mim saber a minha tensão de terminal, eu vou ter que saber qual que é o campo que gera, né? Vou ter que ter meu campo. Isso aqui eu vou colocar para outro lugar. Deixa isso aqui. Deixa isso aqui. Isso aqui vem aqui. Vai ficar ali embaixo. Então, para mim saber qual que é a tensão a vazio, qual que é a tensão de terminal a vazio, eu tenho que calcular qual que é o meu campo, para mim ir na curva e saber, né? Qual o valor dA que gera aquele campo ali, né? Então, o meu NF IF asterisco é igual ao meu N igual é o meu... Não, mas aqui eu não vou precisar usar isso aqui agora. Eu não tenho reação de armadura, então não vou precisar calcular isso aqui agora. Deixa eu ver. Vou precisar usar essa fórmula aqui. Vou calcular o nosso campo normal aqui.
Vamos calcular aqui primeiro nosso IF. Vamos colocar a fórmula aqui primeiro para nós encontrar. NF IF asterisco vai ser igual ao meu N F mais o meu N SE e A menos a força da reação da armadura, né? Eu estou operando a vazio, eu não vou ter corrente A e também não vou ter força de reação da armadura. Então vou ter que o meu IF vai ser igual ao meu IF asterisco, né? Ou eu posso dizer que o meu IF asterisco vai ser igual a IF. Se eu passar dividindo aqui, eu vou cortar o meu NF aqui com o meu NF aqui, eu vou ter que o meu IF asterisco vai ser igual ao meu IF. Então o meu IF é igual a tensão de terminal dividido por... Quanto aqui é o meu RF? Eu tenho 20 mais 30, né? Que é 20 do RF mais 10 do R ajuste. Então eu vou ter 30 aqui. Que vai ser igual a 4 amperes. Então eu vou ter que ir para a curva para ver qual valor gera 4 amperes aqui que eu vou na curva. Estou aqui em 4 amperes. Eu vou colocar 121 aqui. De 21 volts. Então, minha tensão de terminal a vazio, eu tenho que minha tensão de terminal é igual ao meu EA igual a 121 volts. Se o gerador tiver uma corrente de armadura de 20 amperes, qual será a sua tensão de terminal? Então, se eu tiver uma corrente de 20 amperes, eu tenho que calcular de novo meu IF. Veja aqui que eu não posso usar uma razão de proporcionalidade, né? Que nem eu podia fazer antes. Porque eu tenho a característica do gerador em derivação aqui, né? Eu vou ter aquela análise não linear do gerador em derivação influindo na máquina, né? Então, eu não posso fazer uma proporção, né? Que nem nós fazia antes, né? A gente fazia antes, como é que é? EA igual a velocidade de rotação. Eu tinha aqui um EA0, né?
que é igual a uma velocidade n0. Eu não posso fazer isso mais, né? Porque eu tenho aquela análise mais complexa dessa parte aqui, essa parte em derivação aqui, né? Essa parte de derivação aqui não nos deixa fazer regular. Então, meu IF asterisco vai ser igual a NF IF dividido por NF mais NSE dividido por NF vezes IA menos FRA. Então, meu IF asterisco vai ser igual a 4 amperes mais 25 sobre 1000 vezes minha corrente de armadura menos 0. Não foi falado que tem reação de armadura, né? Não foi passado nenhum valor de reação de armadura, quer dizer que ele está operando uma região onde eu não vou ter reação de armadura ainda, né? Então eu coloco Q0 aqui, então eu vou encontrar que o meu IF vai ser igual a 4,5 amperes. Vou para a curva. Quatro vírgula cinco vai dar aqui. Aqui, né? Vou dizer que é mais ou menos aproximadamente 125. Vou encontrar aqui um EA. Então eu vou ter que a minha tensão de terminal vai ser igual a EA menos IA RA mais RS, que é igual a 125 volts, que eu encontrei agora, menos a minha corrente de armadura, vezes RA mais RS. RA mais RS vai dar 0,21. Eu vou ter uma tensão de terminal de 120,8 volts. Tá tranquilo, pessoal? Na C, se o gerador tiver uma corrente de armadura de 40 amperes, qual será a sua tensão de terminal? Agora aumentou para 40. Só que não está dizendo que tem reação de armadura, então eu vou ter que fazer esse mesmo cálculo. Então o meu IF asterisco vai ser igual a 4 mais 25 sobre 1000 vezes 40 menos 0. Então o meu IF asterisco vai ser igual a 5 amperes. A gente vai para a curva, vai encontrar aqui um EA
de 130. 129, 130. Não é bem 130, né? Vou botar 129. E minha tensão de terminal vai ser igual aos 129 volts menos 40, 0,21, que vai ser igual a 120,6 volts. Então aqui eu vou ter uma queda, né? Vocês podem ver eu ainda tenho uma queda da tensão de terminal, só que ela é muito baixa, né? Se vocês comparar. Aqui eu tenho 120,6 para 40 amperes. Para 20 amperes eu tenho 120,8. Né? E a vazio eu tenho 121. Então vocês veem como funciona bem, né? Como eu tenho uma boa... Eu consigo manter bem a minha tensão de terminal para diferentes valores de carga, né? Aqui eu tô a vazio, meu IA é igual a zero aqui. Aqui meu IA é igual a zero. Estou com 121 volts de tensão de terminal. Aqui o meu IA é 20 amperes. Tá 120,8, caiu só 0,2 volts. E de 20 para 40 caiu só 0,2 volts também. Então funciona muito bem esse tipo de gerador, né? Gerador série derivativo, né? Ele consegue manter uma boa tensão de terminal para diferentes valores de carga, né? Em virtude do meu fluxo sendo aumentado ali para cada aumento de corrente de armadura. Eu consigo partir ele a vazio aí, em virtude que eu tenho um ramo, né? Uma corrente de campo paralela ali. Em virtude que eu tenho meu ramo de derivação, no caso aqui. Então ele une, né? Eu tenho esse ramo aqui. Ele une o que a gente consegue ter de melhor entre o gerador CC com o série e o gerador CC de derivação. Né? Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Tá tranquilo aí? Está tranquilo. Então por hoje a gente fica por aqui. Vamos terminar mais cedo aí, porque a gente fecha essa parte de motores e geradores. Final de semana eu vejo se eu consigo deixar um trabalho lá para vocês, dar umas 2 semanas para fazer aí. Vai ser em cima desse assunto aí que a gente viu, né? De motores, geradores, toda a parte de teoria ali, de enfraquecimento de fluxo, reação de armadura, as configurações, né? Motor CC com estação independente, motor CC em derivação, o série, composto cumulativo, derivativo, também analogamente gerador, né? Então vai ser exercícios aí parecidos com isso que a gente fez na aula de hoje e nas aulas passadas, tendo que recorrer à curva, né? Considerar ou não a reação de armadura, para fixar bem esses conteúdos aí com vocês. Certo, pessoal? Então vou encerrar a aula aqui. Uma boa semana para vocês, bom final de semana. A gente se vê na semana que vem. Até mais. E o professor? Oi. É só uma questão em relação às presenças, que eu não assisti as primeiras aulas, porque eu não estava matriculado, e depois eu comecei a assistir as aulas um pouco atrasado. Eu queria ver como é que eu estou de presença e falta, se vai ser cobrado isso a 75%. As faltas da época que tu não estava matriculado não conta para ti, né? Como tu não estava matriculado, os 75% só vão contar a partir do momento que tu teve a matrícula, né? Então, Sim. 75% das aulas que terão a partir da tua matrícula.
Mas vamos ver aqui. Mas eu acho que tu... Tá, na primeira semana tu não veio, né? Então tá matriculado do dia 29. Aí no dia Certo. tu veio. E tu tem uma falta no dia 11. Que dia foi dia 11? Então, Passada. Quarta passada. Confere isso? Não sei se tu chegou um pouquinho depois. Mas a princípio é só isso mesmo que eu tenho aqui. Da primeira semana e do dia 11. Certo? Tá tranquilo isso aí, acho. Então tá, pessoal. Um bom final de semana pra vocês aí. Se falamos.